Eu sou, assim, de uma família de médicos, né? Meu avô é médico, tem uma cadeira na Academia Nacional de Medicina, foi fundador do Congresso Brasileiro de Cirurgiões, foi o primeiro chefe do capítulo, naquela ocasião, não tinha o governo, não era governador, era chefe de capítulo do Congresso Americano de Cirurgiões, era uma pessoa bastante ativa em clínica privada, quem tem trouxe os irmãos de meio para fazer uma casa de saúde lá do Rosário, lá na Muda, Nossa Senhora do Carmo. Tem um projeto todo dele, inclusive o centro cirúrgico tem o nome dele. Então, depois dele veio meu pai, que trouxe a cirurgia pediátrica em 1952 para o Rio de Janeiro. Tem um tio, ginecologista também, com uma clínica muito grande, foi chefe de serviço do nível Porto. E eu, quando era garoto, eu passava a visita no fim de semana, ia com meu pai, às vezes, passar a visita. A gente teve um hospital da família, Nossa Senhora da Glória, que hoje é o Hospital da Marinha. Naquela época era o Hospital da Família, que na época da guerra a família não conseguiu manter, teve que vender e vendeu para a Marinha. Mas eu me lembro, garoto, eu ia passar a visita com ele e os doentes tomavam soro na coxa. Era um frasco, descia uma borracha com agulha, espetado na coxa e a hidratação era feita no subcutâneo. Nossa, Acho que eu, quando eu me entendi como gente, disse assim, eu quero ser médico. Não sei qual é a dificuldade, mas eu quero ser médico. E eu acho que isso, vamos dizer assim, veio mais ou menos, é um gene da família, né? Porque o meu irmão é médico também, então ficou, eu tenho um primo que é médico, tinha um tio que também foi da Academia Nacional de Medicina, o Lúcio Galvão, o filho era médico, hoje em dia é médico, mas abandonou a cirurgia pediátrica e faz psiquiatria, faz psicanálise, é psicanalista. Então, eu acho que eu já nasci sendo médico, vamos dizer assim. e o seu Vamos avô, ele era brasileiro ou ele era imigrante? Não, ele é brasileiro. Porque Meu avô era português, o meu avô já era brasileiro. então, avô, pai, tios e irmão médico. Irmão, primo. E como é que foi a escolha da cirurgia? Eu acho que na medicina, para mim, só tinha a cirurgia. Eu não tinha uma outra, assim. A família era de cirurgiões, né? Um era ginecologista, o Lúcio, que entrou na família, casado com a irmã do meu pai, era cirurgião geral, professor da Unirio. Meu pai era cirurgião geral, ficou cirurgião pediátrico depois que voltou dos Estados Unidos em 52. Meu irmão, urologista. Então, eu acho que a medicina, para mim, se resumia à cirurgia. Eu não cheguei a pensar em outra opção. Eu vi aqui que o senhor foi um dos primeiros a fazer cirurgia robótica. Qual que é a sua opinião sobre a introdução? Olha, eu fiz a cirurgia robótica num programa ímpar, único, que foi o programa do Samaritano. Eu até, na ocasião, brinquei que eu disse assim, é a primeira vez na minha vida médica que eu vou vou me qualificar em alguma coisa, pago por alguém, que eu sempre paguei minhas viagens, meus estágios, tinha que pagar, eu pagava para o Samaritano, pegou 6 cirurgiões e levou para Celebration para fazer um curso de robótica e iniciou um programa que foi ímpar. Eu não conheço nenhum outro programa igual. O programa era esse. Durante um ano, nós operamos todo sábado e domingo. Vinha um americano que deu o curso para a gente. Na sexta-feira, chegava sábado de manhã, ajudava as operações sábado o dia inteiro, jantávamos, no domingo de manhã ainda operávamos até meio-dia, 1 hora, ele ia já para o aeroporto e voltava para os Estados Unidos. Não sei como ele aguentava isso, mas isso foi, ele revezava, uma vez vinha um, outra vez vinha outro, mas isso foi, esse suporte o hospital ofereceu a gente durante um ano. Uhum. Então, naquela ocasião, o robô era muito discutido, muito comentado. Eu me lembro que a Universidade de Illinois, uma vez, botou um jornal dela dizendo o seguinte: o problema não é o robô,
O problema é a qualificação das pessoas que trabalham com robô. O que que eu acho do robô hoje? Eu acho que o robô, como muita coisa em medicina, ele faz com que o médico sofra uma pressão muito grande do laboratório, da empresa, para usar a tecnologia nova. Você perguntar o que que o robô trouxe efetivamente de melhor em relação ao tratamento do câncer do colo? Nada. Em relação à laparoscopia, nada. Em relação à cirurgia aberta, nada. Aí, se assim, há sangramentos, uma gase menos, porque você é um bom cirurgião laparoscópico, não vai sangrar o seu dente, você vai fazer a hemostasia cuidadosa. O robô tem a facilidade de você poder fazer isso com a pinça que você está trabalhando. Mas se você não é um cirurgião trapalhão, isso não vai resultar numa perda sanguínea que justifique você usar o robô. É mais confortável? Muito. É, tem mais recursos com as pinças, com a mão do robô? Claro. Aonde que a gente vê que isso é importante? Em raras ocasiões. Nas tomoses delicadas, a cirurgia lá embaixo do reto, cirurgia do esôfago, eu acho que tem algum fundamento, mas eu acho que isso é o futuro. Seguramente a cirurgia minimamente invasiva vai crescer cada vez mais com aparelhos novos que estão chegando. Você tem a China enfiando aí um monte de robô, todo mundo está botando o seu robô. Eu acho que isso vai ser, talvez, vamos dizer assim, a primeira escolha quando execuível de se operar alguém, porque a recuperação disso sim fez uma diferença da convencional. Convencional, você tinha mais dor, demorava mais no pós-operatório, e a robótica laparoscópica, você vai para casa laparoscópica, vai para casa no mesmo dia ou no dia seguinte. Nem sempre isso é verdade. Eu estava conversando hoje com um colega que está se candidatando à academia, dizendo o seguinte, que eu operei uma complicação inusitada de um doente que foi operar uma hernia umbilical muito pequenininha com o robô e teve uma migração da tela, uma confusão danada, e acabou a hernia abriu muito maior do que a que ele tinha e foi operado convencionalmente para tirar um grande tumor inflamatório que ele tinha nessa ocasião. E no pós-operatório ele me disse a seguinte pedra: doutor, eu estou sentindo muito menos dor com essa sua operação, apesar do corte ser vertical e até o umbigo, lá embaixo, do que eu senti quando eu operei por robô. Então, as verdades médicas são relativas. Eu acho que o que a tecnologia, com certeza, ela veio para ficar. Ela vai se aprimorar e veio para ficar. Eu acho que o que cabe ao médico é a honestidade de dizer ao paciente o que é melhor para ele. Porque você dizer que agora tudo que você vai fazer tem que ser por robô, que vai ser melhor do que tudo, não é verdade, especialmente quando hoje o doente tem que ter um desembolso maior, o seguro tem que ter um desembolso maior. Então, nós estamos num momento de conter gastos e você está oferecendo um procedimento que é muito mais caro, muito mais caro. E como é que o Então, senhor quis entrar para a Academia Nacional de Medicina? olha, eu fui à academia algumas vezes e, obviamente, que, vamos dizer assim, eu tinha um tio da academia, tenho uma história de um avô com uma cadeira na academia. É, eu acho que entrar para a academia é uma oportunidade. É você estar num momento da sua vida que diz assim, você tem qualificação para entrar para a academia? Então, eu acho que eu tenho. Você tem que ter uma trajetória pessoal, médica, in- incontestável no sentido de honestidade, de trabalho. Como é que essa oportunidade chega? Alguém te sinaliza. Você por si só, quer dizer, eu ia à academia nas posses, eu fui a algumas, eu achava que eu fui a uma academia, fez um congresso ou dois, que eu me lembro, que eu participei, tinha um grande figura da medicina falando, eu fui ao congresso da academia, achei muito, muito interessante aquilo, muito bom, mas talvez eu, assim, eu não tivesse essa iniciativa de assim, eu vou entrar para a academia. Mas como é que eu tive essa iniciativa? O Celso Portela, com quem a gente trabalha uma vida,
Disse assim, olha, você precisa se preparar para entrar para a academia. Você não tem vontade, você tem currículo, você tem que se preparar. Aí eu disse, não, então eu vou me preparar. Só que eu não tive nem tempo para isso, porque quando eu fui à academia, falou, vai à academia, porque você não tem anticorpo na academia. Você é uma pessoa que todo mundo gosta de você, você não tem anticorpo na academia. Então, acho que você deve frequentar e quando abrir uma vaga, você entra. Nós falamos isso num dia, eu fui na primeira quinta-feira seguinte à academia, fiquei assim meio sem jeito, sem saber aonde, como é que eu me comportava, aquilo era uma coisa até então tão distante, né? E em seguida faleceu o Len Gruber, coitado. E aí abriu uma cadeira e ele perguntou, olha, abriu uma vaga, se você se sentir preparado para concorrer em 3 meses, acho que você deve se inscrever. E aí eu me inscrevi. Mas eu acho que eu, sozinho, jamais teria esse insight, de dizer assim, agora eu vou entrar na academia e eu vou me inscrever nessa vaga. Então, eu acho que alguém sempre te sinaliza isso. Com raras exceções, que a academia tem essas exceções, mas são raras essas exceções. E você ter o seu insight e dizer assim, agora é minha vez de concorrer. Posso entrar ou não? Uhum. E Acho que foi. qual que é a cirurgia que o senhor mais gosta de fazer? Eu gosto de todas. Para ser sincero, eu gosto de todas. Mas as cirurgias mais complexas são mais desafiadoras, né? Então, a cirurgia de esôfago, eu, enfim, voltei dos Estados Unidos fazendo mais, é desafiadora, boa. Se a gente fazia cirurgia de tubo digestivo, de câncer, essas complexas, infartos enteromesentericos, enfim, as cirurgias complexas, elas são muito estimulantes para o cirurgião, né? Quando você consegue fazer e o doente sai bem, aquilo é uma, você se sente gratificado. Eu acho que ninguém se sente tão gratificado como o cirurgião quando ele entra numa barriga complicada, ou num tórax, enfim, ou num doente grave, e consegue fazer com que ele saia do outro lado bem, curado. Isso é uma coisa que não dá para dizer o que você sente em termos de gratificação. E Eu o acho que senhor tem algum caso especial que o senhor lembre, de algum paciente que foi inesquecível, que o senhor queira contar? não, eu tenho um caso que eu contei até na academia, está relatado na academia, que foi de um rapaz. Eu, quando eu entrei no Miguel Couto, eu entrei no Miguel Couto em 1973, e tive várias funções no Hospital Miguel Couto. A bem da verdade, foi o primeiro hospital onde eu tive a primeira função administrativa. Era o professor Lava Monteiro me botou como assessor cirúrgico da direção. Até então, eu até perguntei, mas você acha que eu estou preparado? Ele falou, está sim. Dizia assim, meu garoto, está sim, você vai ser meu assessor cirúrgico. Mas eu me lembro que quando eu fui para o Miguel Couto, havia um radiologista muito conhecido, o doutor Amarino de Oliveira, que me disse a seguinte frase, olha, você vai começar a dar plantão na emergência. Quando você chegar na emergência, você vai no repouso e parta sempre do princípio de que os diagnósticos estão errados, porque uma fração deles vai estar errada e você vai ter oportunidade de corrigir. E eu cheguei no plantão, eu fazia religiosamente, eu seguia esse conselho. Cheguei no plantão, disse, não, tem um garoto, não sei o quê. Falei, cadê a criança que estava aqui? Não, ela foi para a pediatria. Então, vou ver na pediatria. Cheguei na pediatria, acendi a luz da enfermaria, fui examinar o garoto, o menino estava chocado. Barriga de sangue, falei, olha, esse garoto tem que ser operado. Aí eu botei no centro cirúrgico, ele tinha uma ruptura de baço. Quando eu saí da sala de operação, a mãe estava, eram as 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a mãe estava sentada ali, e eu achei aquilo estranho, porque ela, pessoa assim, de bom nível social, o filho do Miguel Couto, não transferiu para seguro privado nem nada, não era o usual. Acho que é hoje também, ainda não é o usual. Aí eu saí da, falei com ela o que tinha acontecido, o menino foi para a enfermaria. Eu morava na Gávea, ali na rua 18, do lado do hospital, então eu passava no hospital religiosamente para ver o doente operado
e ia para o Hospital de Ipanema, que era um pouco mais distante, que eu também trabalhava. Quando eu passei lá, ela estava lá, ela me disse, olha, doutor, eu tenho amigos, eu não tenho condição econômica, porque o meu marido morreu no desastre do Eletro indo para São Paulo. Eu acho que foi o único Eletro que caiu na ponte aérea Rio-São Paulo, o marido dela estava lá. E aí eu falei, disse, olha, mas se o senhor achar que não pode ver, que aqui não está bom, no hospital público, eu tenho meus amigos disseram que eles pagam o hospital. Eu falei, não, você não vai tirar o seu filho daqui, eu vou vê-lo aqui como se ele estivesse no hospital privado, não tem nem problema. E aí fiquei muito amigo dela e do filho. E esse filho, ele simulou alguns outros acidentes e nós acabamos, vamos dizer assim, falando, ele teve uma avaliação psicológica e aí disse que ele se jogou do telhado uma vez, da árvore, que ele queria encontrar o pai. Então ele achava que se ele morresse, ele iria encontrar o pai. Então, esse foi um caso extremamente marcante. Eu até citei na academia, está escrito isso no curso que o Camargo fez sobre os casos que mais te impressionaram. Esse foi um caso que me marcou muito, foi no início da minha vida como cirurgião de emergência, então marcou muito isso. Incrível. E para a gente finalizar, quais são os conselhos que o senhor daria para a nova geração? Não sei se o senhor tem filhos, netos, sobrinhos. Tem neta que está estudando de medicina no primeiro ano no ABC em São Paulo. Ah, Está meu doendo. calouro, então. Entre É, nós, o ABC está olha, uma das melhores faculdades de medicina aqui em São Paulo atualmente. satisfeitíssima com a faculdade, satisfeitíssima. Que legal, E vou procurá-lo lá, então. pode procurar, está muito. Luísa Bom Pires Vaz. Que legal. Pode procurar. Mas o que eu digo é o seguinte: primeiro, você tem que fazer o que gosta. E se você escolher medicina, você tem que fazer medicina de coração, de corpo e alma. Você tem que estudar todo dia, você tem que se dedicar, porque é a única maneira de você se recompensar interiormente. Eu não falo da parte material. Interiormente, você só vai se sentir realizado se você conseguir curar o seu doente, ou pelo menos ter a certeza de que você está qualificado para oferecer o melhor dentro daquilo que você está oferecendo. Eu acho que hoje, com essa variedade de faculdades de medicina, o aluno está se esquecendo de estudar semiologia e os diagnósticos estão saindo assim: faz uma tomografia, faz uma ressonância e espera o diagnóstico de volta. Eu acho que isso é uma falha no que nós estamos vendo no ensino. O aluno de medicina, o estudante de medicina, o médico, ele tem que estudar todo dia, não tem outro jeito. Se você Verdade. não gosta, faz outra coisa. Incrível, professor. Eu agradeço muito. Eu sou oftalmo e quem me convidou inicialmente para aplicar para lideranças foi o professor Rubens Belfort, que eu fiz a minha residência na Unifesp, mas eu sou aluna da Faculdade de Medicina do ABC, meu marido é docente lá da oftalmologia, e o que o senhor precisar aqui em São Paulo, conte comigo. E quando vier a São Paulo, por favor, vamos combinar alguma coisa aqui com a sua filha. Sim, vai ser um maior prazer. Te agradeço O muito. senhor tem uma menina só? Eu tenho um neto, mas o neto diz que vai ser jogador de futebol. Joga aí por um clube em São Paulo, que eu não sei te dizer o nome, mas já Ah, jogou no Paulista, tudo. A mãe disse, meu filho, qual é o seu plano B? Falou, o plano B é fazer uma universidade ligada ao esporte. Então, acho que ele está pensando em ir para o Kansas para treinar lá por uma faculdade, para ver se fica jogando, faz o curso lá, jogando, fazendo um esporte, né? Mas mas essa sua filha está no primeiro ano da faculdade? minha neta Ah, sua está no neta. primeiro, minha Achei neta. que era sua filha. Não, a minha neta vai fazer 21 anos. Você vê que eu tenho neta grande já. Ela passou por uma faculdade que eu não sei te dizer o nome, o ano, o ano anterior, ela não quis, porque ela saiu, meu filho se mudou para São Paulo, que ele trabalha no mercado, ia e voltava, até que resolveu ir com todo mundo.
Aí ela estudou na escola suíça, inglesa, na alemã, então ela não tinha, vamos dizer assim, base para fazer um vestibular de português. Ela, assim, eu não estudei química em português, o enunciado me atrapalha. Primeiro ano ela viu como é que era, no segundo ela fez, se eu quero entrar, ela escolheu as faculdades, ela queria Santa Casa, o ABC ou a USP. A USP, ela ficou por uma pergunta, e aí entrou em seguida no ABC. Eu achei que foi ótimo, porque Ah, ela vai o ser muito ABC feliz lá. é hiper legal, é um hospital de 500 leitos funcionando, que é uma coisa rara. A faculdade tive o IP em São É, Paulo outro dia. A faculdade é maravilhosa, ela está satisfeitíssima. que Está bom. satisfeita. Muitíssimo prazer. Eu também, quando for ao Rio de Janeiro, vou visitá-los aí no consultório, na academia. Minha família é do Rio, mas eu estou aqui em São Paulo. Então, muito obrigada e tenha uma boa tarde. Obrigado para você também. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.